Fala fera, ou fala em feras, tô de volta mais uma vez, sempre ligado e conectado com o Verdão aqui no Fala Fera, isso mesmo, com Goiás o líder absoluto da Série B do Campeonato Brasileiro, é o vídeo tradicional do início da noite, né, uma abençoada noite pra você e pra sua família, viu fera? E aí, olha só galera, antes de mais informações Goiás, a passagem bíblica desse vídeo, Pedro 5,7, pensar demais matará sua paz. Ore e deixe isso com Deus, né? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Pedro 5,7. Pessoal, lembrando, hein, amanhã 7 horas, tem live nossa aqui no Fala Fera, a live tradicional da terça-feira à noite, 7 horas, André Rodrigues ao vivo com você, internauta. E uma outra coisa, hein? Pipocando os shorts aqui no Fala Fera, né? Vídeos interessantes com respostas interessantes do pessoal do Goiás, viu? Dá uma olhada aí, viu? Nos shorts aqui no Fala Fera. Galera, bora caminhar aqui então, viu? Informações do Goiás, e eu aproveito uma pergunta do internauta, o Murilo Paixão, que serve para ser já uma informação de cara nesse vídeo. O Murilo Paixão me mandou um texto perguntando, o CSA está contratando o meia Luciano Naninho. Será que eles estão pensando que estão perdendo já o Brian pro Goiás, né? E aí, de repente, caminhou alguma coisa do Brian já vir pro Goiás agora, e aí por isso o CSA está contratando o Luciano Naninho. O Murilo Paixão, eu acionei o Lucas Andrino, tá? E o Lucas Andrino me disse que não teve nenhuma evolução não, tá? Nenhuma evolução Goiás, CSA, correlação já vinda agora do meia Brian. Beleza, galera? Uma outra situação de cara, informações, tá? Amanhã pela manhã começa a preparação do Goiás, visando, né, o jogo domingo na Serrinha lotada contra o Volta Redonda, 4 horas da tarde. Vai ser um caldeirão verde, hein, galera? Vai ser um show, mais um show da nação esmeraldina, a maior e a mais vibrante do centro-oeste do Brasil. Pessoal, e aí, de cara, sobre a novidade, né, que eu falei que eu ia trazer nesse vídeo aqui. Daqui a pouco eu vou pagar promessa, mas sobre a novidade desse vídeo, eu prometi que ia postar, falar. Galera, eu falei do Mundo Verde, né? A loja lá dos licenciados na Serrinha. E aí, e a loja do Goiás, lá na 85, que tá fechada? O que virou? O que vai ser? E aí eu conversei com a Jéssica Rezende, a baita diretora de marketing do Goiás, competente Jéssica Rezende, a equipe dela é nota 1000, né? O Matheus Perdiza, toda a equipe do marketing lá dando show com a nossa Jéssica Rezende. Galera, teremos lá uma nova loja, tá? Vai ser feita uma grande reforma lá, uma loja moderna, uma loja linda, tá sendo projetada, tá? Da Diadora, loja da Diadora lá. Claro, Goiás será uma percentual nos lucros da loja, mas enfim, é loja da Diadora. Aquele local vai ser totalmente reformado, remodelado, tá? Vem aí uma loja moderna, lindíssima, que o torcedor do Goiás vai ter orgulho dela. Orgulho dela. Essa loja da Diadora lá na 85, na Serrinha. Ok? E aí, para não atrasar o lançamento da nova coleção do Goiás, fabricada pela Diadora, no jogo do final do mês, na Serrinha, né? Deixa eu pegar aqui minha agenda, eu já esqueci contra quem é. Cara, tem hora que dá um branco aqui, ó. Goiás e Atlético de Minas Gerais, né? Dia 23 de junho. Goiás e Atlético de Minas Gerais, ou no jogo do dia 8 de julho, na Serrinha, Goiás e Criciúma. Se de repente essa nova loja demorar para ficar pronta devido à reforma e tudo mais e tal, eu acredito que o pessoal do Goiás vai lançar uma loja provisória, aquelas lojas de containers, né? De containers, uma loja provisória nova na Serrinha, para não atrapalhar o lançamento da nova coleção. Para mim, até o final do mês, início de julho, a coleção nova fabricada pela Diadora já estará bombando aí, né, nos jogos do Goiás. Então, como vem essa loja lindíssima, moderna, reformulada, uma baita reforma lá na Serrinha, onde era a loja antiga, a loja da Diadora vem aí. Então, galera, se não der tempo da loja nova ficar entregue, com certeza uma loja provisória de container vai ser feita na Serrinha, mas para não atrapalhar, né, o lançamento aí
da nova coleção do Goiás. Lembrando que a loja nova é responsabilidade da Diadora, tá? A Diadora vai reformar, vai construir da forma que quer, é uma responsabilidade da Diadora. Beleza? Galera, e aí, na live da semana passada eu prometi pra vocês, né, que eu ia conversar com o Mancini sobre a questão do Alejandro, o Danilo, né, o próprio Jean Carlos, jogadores do Sub-20, após, né, o Mancini. Não, após o Mancini, eu quero voltar para trazer uma outra situação, tá? Mas primeiro eu perguntei pro Mancini isso na coletiva. Eu quero o Mancini falando aqui, ó. Eu pagando a minha promessa para vocês. Ele falando sobre Danilo, Alejandro e Jean Carlos, de que forma que ele vai preparar esses garotos para ascenderem ao profissional de fato. Mancini. Eu tento participar de tudo aquilo que está acontecendo no clube. É uma coisa minha, não por ter domínio ou poder, mas em função de dar as minhas mãos também para que tudo seja feito de uma forma mais integrada. Eu penso futebol dessa forma. Eu acho que o profissional ele tem que abrir espaço para a base e eu já fiz isso em vários lugares onde passei. E aqui também não pode ser diferente. Eu acho que a gente tem que pensar assim. Por exemplo, vieram me perguntar esses dias sobre reforços internamente. E eu, na minha resposta, estava inserido que eu também pretendo usar os meninos da base, porque eu gosto, eu acompanho, eu vejo os jogos do Sub-20, eu vejo alguns atletas que estão mais próximos do profissional do que outros, porque na cabeça de quem faz a base é diferente da nossa. Eu enxergo o futebol diferente. Por exemplo, eu vou te citar um exemplo aqui. Se um atleta vem da base com muito cartaz e aqui ele não consegue render, porque, por exemplo, ele não tem um jogo coletivo, eu posso prepará-lo para isso, mas eu não vou dar oportunidade para ele, porque eu sei o que ele vai encontrar na hora que ele entrar no jogo. O caso que eu disse aqui do Danilo, o Danilo a parte ofensiva muito boa, a parte defensiva precisa ser ajustada. Assim como o Caito no ano passado também tinha esse problema. E aos poucos a gente vai ajustando. Eu acho que tudo é uma questão de ajuste. É de você pegar um atleta de 18, 19 anos e dar a ele a possibilidade dele melhorar. Ah, Mancini, mas isso não tem que ser feito na base? Deveria. Mas nem sempre é. Então, em todos os clubes a gente encontra algum tipo de problema na formação, porque também se cobra muito título na formação. E a formação, o próprio nome já diz, deveria formar. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, senão nós vamos ficar aqui a tarde inteira. O Jean, inclusive, já está quase para se tornar fixo aqui nosso. Alguns atletas têm ficado mais do que outros, exatamente porque eu observo dessa forma. Quem tem jogo coletivo, esse me serve, esse eu tenho que pegar. Então tem alguns que batem e voltam, porque na minha visão ainda não estão preparados. Por quê? Porque eu posso até utilizar um jogador que está se destacando no Sub-20 aqui, mas eu quero que quando o menino botar a camisa do Goiás na serrinha, ele saia de campo aplaudido e não questionado. Então, por isso é que alguns têm um retorno mais rápido para o Sub-20. Mas, de uma maneira geral, todos eles que estão aqui, o caso do Baldória, do Anthony, do Lucas Rodrigues, do Jean, do Alejandro quando vem, do Danilo, eles têm que jogar na base. Embora eles estejam aqui comigo já, até porque eu gosto de ter 6 a 7 jogadores sempre treinando, exatamente para maturação, e a gente já vê maturação neles, eles também têm que jogar, porque o jogo faz parte da tua formação. E às vezes aqui eles não têm a chance de entrar em todas as partidas. Então por isso que eles retornam para o Sub-20 para jogarem, até para quando eles chegarem aqui no profissional e estiverem prontos, eles tenham já 50, 60 jogos na curta carreira. Beleza, então, promessa do André Rodrigues na live, promessa cumprida, Mancini sobre os garotos da base aqui no Fala Fera. Galera, por falar em base, né, o Sub-20 foi eliminado, hein, gente? Rapaz,
no jogo de sábado no Olímpico, perdeu para o Trindade 1-0 no tempo normal, como no jogo lá em Trindade ganhou de 3-2, aí a decisão foi para os pênaltis e o Goiás foi eliminado nos pênaltis. Goiás não chegou na final do Goianão Sub-20. Foi eliminado pelo Trindade. Rapaz, da mesma forma que eu fiquei decepcionado com o Sub-15, também decepcionado com o Sub-20. Repito, eu sei que base tem que revelar jogador. Eu sei. Poxa, mas a gente fora da final do Sub-15, fora da final do Sub-20 no Goianão. E eu fiquei decepcionado. Decepcionado, viu? Sorte ao Sub-13 que está envolvido nas finais aí, né? O próprio Sub-17. Mas Sub-15 e Sub-20 me decepcionaram totalmente com relação ao fato de não chegar nas finais do Sub-20 e do Sub-15, do nosso Goianão. Eu sei que a base tem que revelar jogadores. Eu sei. Mas, gente. E aí, uma outra situação, tá? Sobre a base. Até o ano passado, o Goiás tem o Instagram da base, né? Eu acho que foi até uma ideia do Eduardo Pinheiro, a criação do Instagram da base. Não sei, eu acho que foi. E aí, até o ano passado, o Instagram da base, gente, o Goiás ia jogar, soltava lá a escalação do time, do Sub-13, Sub-15, Sub-20, soltava a escalação do jogo, do Goiás, né? Resultado após o jogo, se ganhava, perdia ou empatava, vinha o resultado lá no Instagram. E aí, esse ano, gente, o Instagram tá soltando mais escalação dos meninos, né? Só solta resultado quando ganha. Não, gente, ué, tava tão bom o trabalho do Instagram da base do ano passado. Muito bom, de fato, excelente. E aí esse ano teve essa queda aí, não tá soltando mais escalação. Só solta quando ganha resultado, quando perde ou empata, não solta, geralmente. Geralmente não, eu acho que tem quase convicção que não tá soltando mais. E aí eu conversei com a Jéssica é responsável pela comunicação do Goiás também, né? E ela me reportou a base que não tá passando para a comunicação do Goiás, as escalações e resultados dos jogos, por aí vai. A Jéssica me passou, que eu cobrei da Jéssica. Jéssica, o que está acontecendo? E aí ela me reportou isso, que é a própria base que não está passando para a comunicação do Goiás. E aí, eu não sei quem que é o responsável na base por essa situação, gente. É algo tão simples. Tão simples. Tava tão bom o Instagram da base até o ano passado. Né? Eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que vale a pena voltar a fazer o que fazia no ano passado. Soltar a escalação dos meninos, soltar resultado, mesmo se perdeu, divulga que perdeu, empatou, divulga que empatou. Né? Tá, é uma observação de um jornalista esportivo e também de torcedor. De torcedor também. Tá, então, tá, mas vambora, né? Eu repito, igual eu já falei pra vocês aí, vira e mexe internauta manda sugestão pra mim. André, sugere pro Goiás. Gente, eu não sugiro nada, eu não tenho voz ativa em nada no Goiás, tá? Eu não sou ouvido em nada, tá? Não adianta eu querer dar palpite que não é de hoje, não. Nos últimos... Nunca foi, tá? Nunca foi, tanto é que eu parei. Parei. Bora. Vedacil de Goiás para o Brasil, Orgulho Goiana. Center Pisos está sorteando uma moto 0 km. É um show da gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, né? Que show de moto linda da Center Pisos. Sessão de abraços, saudações esmeraldinas do Fala Fera, abraço ao Adolfo Ferreira, ao Lindomar Gomes, Bonfim Gomes, Lorival Leite, DJ Meneghel, Ariel, Ubirajara Guimarães, ao Vandir do Balneário, ao Silva Foto, Brás Ferreira, José Carlos de Lima, Inácio Paiva, Deusmar Alves, Solivan Luz, José Divino da Gameleira, Manuel Messias, Luiz Oliveira, Reinan Santos, José Costa Magalhães, Dermino José, o Cabo Barceló, né? Barceló, Edson Silva, obrigado aos internautas que sempre interagem no Fala Fera. Dê o like, dê o joinha aí, galera, e manda bala na sua interação, que é muito importante para o crescimento, para o fortalecimento do canal. Tá? Abençoada noite, segunda-feira para você e a família, e até amanhã, às 7 horas da manhã, Papai do Céu permitindo. Galera, tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus.